Vou responder algumas questões de processo penal. Como eu disse, eu estou treinando para fase oral da Polícia Civil. E eu fiz alguns flashcards com as questões na frente e resposta atrás. Para que, se eu não consiga responder, eu tenho um apoio fácil aqui com a resposta. Eu não tenho que ficar buscando na internet ou no material a resposta. Então, eu vou falar algumas perguntas, eu mesma vou responder e vou analisar como é que eu me saio. Candidato, conceitue indiciamento. A gente pode ter um tempinho para pensar, né? Porque se não lembrar, né? Indiciamento. Excelência, o indiciamento ele é feito no final do relatório. No final do inquérito, o delegado de polícia ele emite um relatório com as informações, os resultados das diligências que foram feitas. E nesse relatório final, ele pode fazer o indiciamento de uma pessoa se ele achar que essa pessoa pode ser o possível autor dessa infração. O indiciamento ele é feito nesse relatório. É isso. O indiciamento ele é um ato formal privativo do delegado. Teria que ter falado isso, né? Que é uma coisa muito importante. O indiciamento é um ato formal privativo do delegado de polícia que, amparado pelas diligências do inquérito e de forma fundamentada, aponta determinada pessoa como sendo a provável autora de uma infração penal. Vou tentar falar melhor. Excelência, o indiciamento ele acontece no final do relatório. Excelência, o indiciamento ele é um ato formal que ele é privativo do delegado de polícia. O delegado de polícia, no final do inquérito, depois de ter feito as diligências, apurações, ele vai elaborar um laudo. Esse laudo é o relatório final. Nesse laudo, com base nas suas diligências, em tudo que foi feito durante o inquérito, ele pode indiciar uma pessoa como sendo uma provável autora dos fatos, uma autora da infração penal. Aponta determinada pessoa sendo provável autor da infração. É isso, mais ou menos. Candidato, o delegado de polícia deve acatar a determinação do MP para indiciar determinada pessoa? Excelência, o indiciamento ele é um ato formal privativo do delegado de polícia. E essa determinação ela não necessariamente deve ser acatada pelo delegado. Uma vez que dentro da lei, dentro do que a lei permite, o delegado achar que ele não deve indiciar essa pessoa, ele não é obrigado a fazer. O indiciamento é um ato privativo do delegado de polícia, portanto, dentro da lei, o delegado não necessariamente deve acatar essa determinação. A resposta está certa, né? Melhorando aos poucos. Excelência. A pergunta primeiro, né? Candidato, o delegado pode arquivar o inquérito policial? Excelência, não. O delegado de polícia, ele não pode arquivar o inquérito policial. O inquérito, uma das características do inquérito é a sua indisponibilidade. Uma vez iniciado, o delegado ele precisa emitir o relatório final e ele não pode dispor desse inquérito. Ele não pode, mesmo que ele veja que ele errou, que não há
indícios suficientes de materialidade do crime, mesmo assim ele tem que proceder até o final, esse rito até o final, emitindo o relatório final, e ele não pode arquivar o inquérito. Não, a autoridade policial não pode mandar arquivar o inquérito. Uma vez instaurada, a autoridade elaborará o relatório final e enviará para o MP, que esse decidirá pelo arquivamento ou pelo ingresso da ação, né? Candidato, o que se entende por arquivamento implícito do inquérito policial? Ele é admitido? Excelência, o arquivamento implícito é aquele feito pelo MP, no qual não consta informações, o MP ele não cita informações suficientes ou não como é que fala? Não oferece a denúncia contra o acusado. Porém, isso é feito sem fundamentação. Excelência, o arquivamento implícito ele é aquele no qual o MP ele não oferece informações suficientes sobre o caso ou ele não oferece a peça acusatória contra tal pessoa, porém essas atitudes são feitas sem fundamentação. É admitido? Não, ele não é admitido nem pela doutrina, nem pela jurisprudência. O arquivamento implícito ocorre quando o MP deixa de mencionar os fatos na denúncia ou oferece denúncia contra o réu sem qualquer fundamentação ou não oferece denúncia. Então, o arquivamento implícito ele ocorre quando o MP ele deixa de mencionar fatos na denúncia ou não oferece a denúncia contra o réu. Ele não é aceito pela doutrina e pela jurisprudência. O que se entende por arquivamento implícito? Excelência, o arquivamento implícito é aquele no qual o Ministério Público ele deixa de informar fatos na denúncia ou não ou o que ele faz, né? Não. Ou ele não oferece denúncia contra o acusado, contra o réu, né? Ai, meu Deus. O que se entende por arquivamento implícito do inquérito policial? Ele é admitido? Excelência, o arquivamento implícito é aquele no qual o MP ele deixa de informar na denúncia fatos relevantes ou ele deixa de... Meu Deus, eu não consigo lembrar das coisas. O que acontece na minha cabeça? Meu Deus do céu. Ele não oferece a denúncia contra determinada pessoa e isso sem fundamentação. E não, ele não é admitido. O arquivamento implícito ele não é admitido nem pela doutrina nem pela jurisprudência. Ou não oferece denúncia contra. Deixa de oferecer a denúncia. Candidato, defina acareação. Excelência, a acareação ela pode acontecer quando as pessoas envolvidas elas se divergem quanto às informações passadas. Aí, para que sejam esclarecidas essas divergências, o delegado pode colocar as personagens do inquérito frente a frente, cara a cara, para que eles coloquem as informações e essas informações sejam melhor esclarecidas, essas divergências sejam sanadas. A acareação consiste em um ato probatório no qual são colocadas cara a cara pessoas que apresentam versões diferentes sobre determinado fato. Basicamente é isso. Qual é o prazo para a conclusão do IP, no caso do investigado preso ou solto, de acordo com o CPP? Excelência, o prazo para a conclusão do inquérito policial é de 10 dias se o acusado estiver preso
e 30 dias se o acusado estiver solto, mediante a fiança ou não. Esse prazo, se o caso for de difícil elucidação e o acusado estiver solto, ele pode ser requisitado pelo juiz a um prorrogamento do prazo. Esse prazo, ele possui algumas exceções. Por exemplo, na lei de drogas, com o condenado, o acusado preso, é de 30 dias. E com o condenado solto, o acusado solto, 90 dias. O CPP, 10 dias preso, contando a partir da ordem de prisão, e 30 dias soltos, mediante a fiança ou sem ela. Quando o caso for de difícil elucidação e o réu estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz prorrogação do prazo. Esse prazo possui algumas exceções, que no caso da lei de drogas, 30 presos, 90 soltos, pode ser duplicado pelo juiz a pedido do delegado. Aí tem outros casos, como ele pediu o básico, né? A gente vai responder o básico, porque a gente não dá nem conta de responder o básico, não adianta querer falar mais que isso. Aí tem também o juiz das garantias, que apesar de estar suspenso, ele consta no nosso edital, pode ser que seja perguntado. Então, o juiz das garantias pode prorrogar por mais 15 dias o prazo para finalizar o inquérito do réu preso, totalizando 25 dias. Se após esses 25 dias ainda assim não for concluído, aí o acusado tem que ser posto em liberdade imediatamente. Imediatamente tem que ser relaxada a prisão. Qual a finalidade do relatório final do IP? O delegado pode emitir juízo de valor? Excelência, a finalidade do relatório final do IP, o relatório final ele é feito no final do inquérito, após ser feito todas as diligências possíveis para uma melhor elucidação, para saber melhor quem é a pessoa, informações sobre a pessoa do acusado. Aí no final, o delegado de polícia ele vai emitir esse relatório. Para a doutrina tradicional, esse relatório ele deve constar apenas essas informações referentes a essas diligências. O delegado ele não pode emitir um juízo de valor, apenas as informações mesmo. Porém, para uma doutrina moderna, é um poder-dever do delegado de polícia emitir sim o juízo de valor, tanto referente a causas de excludentes de ilicitude, de culpabilidade. Ele deve sim. Inclusive, na lei de drogas, isso vem expresso que o delegado ele deve sim emitir o juízo de valor quanto à natureza dessa droga, como essa droga foi encontrada, para que ele possa... O juízo dele vai ser se essa droga foi encontrada se essa droga ela é para uso pessoal ou configura o tráfico de drogas. Então, para uma doutrina contemporânea, sim, o delegado ele deve, é um poder-dever dele, emitir o juízo de valor. Escrevi muitas coisas aqui, mas basicamente é isso. A característica da sigilosidade impede o acesso aos autos do IP pelo advogado de polícia, pelo advogado? Excelência, a característica do sigilo sobre o inquérito policial, ele é dividido em duas partes. Um sigilo externo, que é referente às pessoas, à população em geral, esse sigilo, e um sigilo interno, que é referente às pessoas que dizem respeito a esse inquérito. O CPP, ele... Ai, meu Deus. O CPP, ele diz sobre um sigilo, ele permite sim um sigilo em relação às diligências
que ainda podem ser executadas. Por exemplo, uma interceptação telefônica. Se esse advogado ele souber, no caso dessa diligência, que essa diligência vai ser executada, esse advogado ele vai expor essa diligência para o réu. Então, vai ser frustrada essa diligência. Então, eu não sei responder, meu Deus, não sei a resposta, não sei responder. Ai, como é difícil. Excelência. A característica do sigilo do inquérito policial, ele é dividido em duas partes. Um sigilo externo, em relação às pessoas, no geral, a população, referente a esse inquérito, e um sigilo interno, que está ligado mais às partes das pessoas envolvidas. Esse sigilo interno, ele pode sim atingir o advogado em relação às diligências que ainda não foram executadas ou que serão executadas, que ainda não foram documentadas. Esse sigilo pode sim atingir esse advogado, uma vez que se ele soubesse dessas diligências, ele vai avisar o seu cliente e será frustrada essa diligência. Então, o CPP cita que, em relação aos autos ainda não documentados, é possível esse sigilo. Mas a partir do momento que esses dados são documentados, o advogado tem direito, ainda sem procuração, de ter acesso aos autos do inquérito. Isso aí. Candidato, o que significa dizer que o inquérito policial é um procedimento indisponível? Excelência. Dizer que o inquérito é um procedimento indisponível é o mesmo que dizer que, uma vez instaurado o inquérito pelo delegado de polícia, ele não poderá se dispor desse inquérito. Mesmo que, ao desenrolar das diligências, ele perceba que ele instaurou esse inquérito incorretamente, ele não poderá dispor desse inquérito e tampouco arquivar. Ele vai ter que seguir o rito até o final, elaborando o relatório final e enviar para o MP, que aí sim lá será analisado se vai ser... Lógico que nesse procedimento ele vai... Ai, que merda. É o mesmo que dizer que a autoridade ela não pode dispor desse inquérito, tampouco determinar o seu arquivamento. Vou falar só isso, tá bom? Conceitua o inquérito policial a partir da sua natureza jurídica. Excelência, o inquérito policial ele é um procedimento preparatório, é um procedimento administrativo preparatório. Ele colhe informações, faz diligências para que possa servir uma ação penal mais robusta, para subsidiar uma ação penal, para que possa ocorrer uma ação penal mais robusta. Então, o inquérito... Ai, meu Deus, que horror, não sei responder uma questão básica dessa. O inquérito policial é um procedimento administrativo instaurado, conduzido pelos delegados. Tinha que falar tudo isso, né? Porque isso é o básico. Básico que eu não sei falar. Meu Deus do céu. O inquérito policial é um procedimento administrativo instaurado e conduzido pelas polícias judiciárias e presidido pelo delegado de polícia. O objetivo do inquérito é a apuração de infrações penais, sua autoria e circunstâncias. Podemos concluir que o inquérito é um procedimento preparatório do processo criminal. Conceitua o inquérito a partir da sua natureza jurídica. Excelência, o inquérito policial ele é um procedimento administrativo, ele é conduzido pelo delegado de polícia. E o seu objetivo é colher informações sobre autoria e materialidade das infrações penais, criando mais robustez
para um futuro processo criminal. Deu, né?